sábados um vídeo novo no canal do Bibliologia. Fique com a gente! Você tem irmãos? Por que você não quer ter um irmão? Eu sou caçula. Quanta coisa que eu já não passei, né? Brigas, os puxões de orelha, levar a culpa das coisas. Quem rasgou esse banco? Não fui eu. Quem foi que deixou a minha moeda aqui na calçada? Não fui eu. Quem derramou o mingau? Não fui eu. Foi o Cris. Cris! Toda família que se preze, onde as pessoas têm irmãos, acontece alguma coisa parecida com isso. Mas eu aposto que, como na família de Abrão, você não deve ter passado por nada parecido. Vamos descobrir? E aí, galerinha, sou eu, Isaac Câmara, pedindo para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem, para todo mundo ativarem o sininho, ok? Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 21. Ele começa dizendo que o Senhor visitou a Sara, porque ele tinha prometido isso, né? E ela de fato concebeu, né? Porque Deus é um Deus de promessas cumpridas, não de palavras ao vento. Ela teve um filho e ele foi chamado de Isaac. Quem é você? Galerinha, sou eu, Isaac. Não. E no 8º dia de vida dele, ele foi circuncidado. Essa foi uma aliança que Deus fez com Abrão. A partir de então, todos os homens ao 8º dia, né, bebês ainda, deveriam ser circuncidados. Quem não tinha passado pela circuncisão como bebê deveria ser circuncidado adulto mesmo. E aí, Sara, só alegria. Alegria! Você imagina, Abraão foi lá, fez um banquete quando Isaac desmamou. Vamos dar uma festa para todo mundo. Abraão é um homem muito rico, né? Vamos comemorar, vamos curtir aí o filhão. E aí começou dentro da casa de Abraão uma briga. Briga de irmãos. Ismael, ele já era grandinho, né? Isaac era menor. Eu sou caçula. Ismael, ele zombava de Isaac. Que cara mais engraçado. Possivelmente coisa de criança, coisa de irmão mais velho, implicante. Ora, ele é. Não é? Mas Sara não pensou assim não. Sara ficou com raiva, levou pro coração. Falou com Abraão, tava com raiva que tinha que colocar essa serva e o filho dela para fora de casa. Filho dela, não era mais filho de Abraão. Agora que ela já teve o dela, né? Esse filho da serva não vai herdar com meu filho. Se encheu dela mesma, né? Quando eu vejo isso, gente, eu confesso que eu fico bastante triste. Eu fico pensando, né, no sofrimento que esse menino não teve. Essa mãe, Agar, ela só se deitou com Abraão porque a Sara pediu. Ela não teve a decisão, ela era uma serva, não foi espontâneo por ela mesma. Também não foi Abraão que decidiu, mas não teve pulso firme para não ceder ao desejo da mulher e foi lá e deitou com Agar. Tanto ele quanto Sara, nesse momento da vida, não confiaram na promessa de Deus. Abraão ia dar um filho e Sara ia dar um filho. Por não confiarem, eles acabaram fazendo coisa errada. Depois, se tornou muito comum. Você vai ver isso acontecendo aí com Jacó também, né? Quando uma mulher não podia ter filho, ela dava uma serva. A partir desse ponto aqui de Sara, começou a acontecer isso nas gerações seguintes, dar uma serva como mulher para o marido para poder ter descendentes, né? O Jacó mesmo, ele teve 4 esposas, sendo que 2 delas eram concubinas, eram servas. E eu não consigo desvencilhar essa atitude de Ismael, de Agar e de Sara de um pecado contra Deus. O primeiro pecado, no caso de não acreditar, de não confiar na promessa de Deus. O segundo, a desobediência, né? Que foi a consequência do primeiro. E o terceiro, a poligamia. Apesar, temos que ser bem justos, não era tratado como pecado na Bíblia. Até certo ponto, pelo menos, não tem nenhuma ordem muito explícita, muito clara sobre a poligamia. O que tem é sobre adultério. Mas parece que, de alguma forma, Deus ele não colocava as duas coisas no mesmo pacote. Tanto é que Davi teve várias esposas, Jacó teve várias esposas, Abraão deitou com a serva, Abraão teve uma outra esposa depois que Sara morreu, ok, tudo bem, nesse caso seria sem problemas. Entretanto, nós não podemos deixar de levar em consideração que tipos de famílias
desestruturadas que nós tivemos como consequência da poligamia. Abraão teve Isaac e teve Ismael, de 2 mulheres diferentes. Deu bom ou deu ruim? E se você for olhar a história de Davi, um filho estuprando uma filha, o outro filho matando o filho que estuprou a filha. Filhos de Jacó, um filho deitou com a mulher do pai, os outros filhos mataram todo mundo, enganaram todo mundo. Os irmãos de José venderam ele como escravo para o Egito. Famílias problemáticas. Eu sei que todos podem ter uma família complicada ou conhecem alguém que tem uma família complicada. De um modo geral, nós temos uma sociedade com a estrutura familiar muito problemática. Isso já vem de muitos tempos, né? E Salomão? O que falar de Salomão, que teve 1000, você ouviu bem, 1000 esposas? Ele se corrompeu, a sabedoria que ele tinha pedido para Deus para governar e que Deus deu desapareceu, perdeu o bom senso, perdeu a direção, começou a adorar outros deuses, enfim, só ladeira abaixo, só tragédia. Abraão, logicamente, como pai, achou isso muito forte, né? Pô, mandar o filho embora com a mulher, calma aí, é meu filho, isso é muito sério. Só que Deus, ele disse para Abraão, para atender a esposa dele em tudo que ela dissesse, que em Isaac seria chamada a descendência de Abraão. Tem gente que tem vontade de parar de estudar a Bíblia quando chega nessa hora aí. Por quê? Como pode um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus justo, mandar um pai se livrar de um filho? Parece que Deus dá permissão para continuar a maldade acontecendo, né? Lembrando que apesar de Deus estar mandando Abraão atender Sara, não foi Deus que mandou Abraão deitar com Agar. Eu não estou justificando isso como motivo. Porque não foi Deus que mandou Abraão deitar com Agar, então agora tem justificativa para poder mandar esse filho embora porque é um filho bastardo. Não é por aí. É uma criança, gente. É um abandono. Só que, mais uma vez aqui, como em outros momentos, a gente precisa colocar nossa fé em prática. Como Abraão, ele precisou colocar. Você imagina se não precisou de muita fé para poder dispensar o filho dele. Apesar de muito triste, apesar de talvez a gente não entender profundamente e talvez até ficar chateado com Deus por essa circunstância aqui, nós temos que colocar nossa fé em prática. Deus prometeu que faria de Ismael uma grande nação, o que também não justifica. Ainda assim ele cresceu sem um pai, ainda assim ele cresceu num deserto. Porém, Deus, como uma forma de conforto, disse para Abraão que ele ia ter uma grande descendência a partir dele, que ele não ia ficar abandonado por aí. O que eu entendo aqui é que Deus se encarregaria para que não faltasse nada para Ismael. Deus, ele ia cuidar. O Abraão, de madrugada, deu pão e água para Agar, entregou o menino e eles foram embora. E aí, depois de certo tempo, acabou a água. E a Agar, ela começou a chorar, né? Porque ela não queria ver o filho dela morrendo de fome, de sede ainda por cima. E a Bíblia relata que Deus ouviu a voz do menino. O anjo de Deus disse para eles para que eles não temessem. O anjo apareceu para Agar e prometeu mais uma vez uma grande nação a partir de Ismael, prometeu que não ia faltar nada. E aí Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. E eles não morreram de sede. Era Deus com o menino. E ele cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Sua mãe, que era egípcia, tomou uma mulher no Egito para ele. Ou seja, apesar de ser uma história bem triste, bem forte, bem séria, da gente não entender, Deus, ele cuidou. Deus, ele cuidou de Ismael e de Agar. Abimeleque, aquele rei lá do capítulo anterior, lembra? Ele fez uma aliança com Abraão para que ele não mentisse para ele, porque ele foi bom com Abraão quando ele esteve lá no Egito, né? E Abimeleque disse que Deus era com Abraão em tudo que ele fazia. Engraçado que muitas vezes nós é que somos os abençoados e nós não temos a capacidade de perceber. Às vezes nós percebemos as coisas que estão erradas. Um chefe ruim, o salário baixo, a doença, as coisas não engrenarem, eu não poder fazer um passeio, uma viagem. Às vezes a gente foca nisso, mas não foca nas bênçãos diárias e às vezes grandiosas que Deus nos dá, tantos milagres que Ele faz na nossa vida no dia a dia. E às vezes é necessário alguém de fora perceber. E aí alguém de fora precisar me dizer que eu sou abençoado, porque ele está percebendo. E Abraão também fez uma aliança para ficar claro que foi ele que cavou um poço ali. E aí esse poço passou a se chamar Berseba. Então o capítulo ele fecha dizendo que Abraão plantou um bosque em Berseba
e lá ele invocou o nome do Senhor Deus Eterno. Eu queria chamar a atenção aqui, porque quantas vezes a Bíblia reforça essa questão de levantar um altar e de invocar o nome de Deus? Quantas vezes a gente já falou sobre isso só em alguns poucos capítulos de Gênesis aqui? Como é importante esse relacionamento com Deus. Mesmo peregrinando por muitos anos na terra dos filisteus, Deus sempre ele esteve com Abraão. Assim como ele está com a gente, o tempo todo do nosso lado, nos orientando, nos guiando, se nós estivermos atentos à voz dele e sensíveis para ouvi-lo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e tudo mais. Um abraço, até a próxima, que Deus te abençoe, que você perceba as bênçãos de Deus cada dia na sua vida, sem precisar alguém de fora para te dizer. Seja fiel e ele será fiel com você também. Tchau, tchau.